Olá, internet! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a qualificação. A qualificação, ela ocorre tanto no mestrado quanto no doutorado. A qualificação acontece exatamente no meio do percurso. Então, no caso de um mestrado de 2 anos, você vai ter a sua qualificação depois de 1 ano. No mestrado de 3 anos, você vai ter a sua qualificação com 1 ano e meio. No caso de um doutorado, que são 4 anos, a sua qualificação acontece com 2 anos. E o que é esse momento da qualificação? É uma espécie de primeira defesa, é uma espécie de ensaio para a defesa, de checagem de percurso. E como funciona? Vai ser montada uma banca, então no caso de um mestrado, você vai ter o seu orientador e vai ter normalmente 2 arguidores que vão comentar, vão criticar, vão dar conselhos, vão sugerir coisas ao seu mestrado. E a escolha desses arguidores, muitas vezes você pode conversar com o seu orientador sobre a escolha, né? Ele pode falar com você que está pensando em chamar X ou Y, dependendo da abertura, da conversa que vocês tiverem, você pode sugerir e tal, mas isso é uma coisa mais da dinâmica do orientador com o orientando, porque a indicação depois vai para o orientador fazer e compor essa banca, né? Normalmente, aí varia muito da relação entre vocês e como que vai ser. A ideia é chamar 2 pessoas, no caso do mestrado, que sejam mais ou menos da área. Então, se você estuda, por exemplo, no meu caso, arqueologia do Mediterrâneo Antigo, o ideal seria chamar pessoas que estudam mais ou menos a linha de pesquisa que o seu trabalho se insere. A minha pesquisa se insere na área da religiosidade grega, do espaço sagrado. Então, o ideal era chamar pessoas que pesquisassem temas correlatos, temas próximos, para que pudessem fazer uma boa análise da minha qualificação. Na hora que você vai entregar o seu documento de qualificação, ele se chama memorial de qualificação ou relatório de qualificação, depende, varia. E eu vou explicar para vocês mais ou menos como ele é composto. Assim que você entra na pós-graduação, o mais importante é que você logo de cara se preocupe em terminar de cumprir os seus créditos mínimos, aí depende da sua faculdade, da sua universidade, quais são os créditos mínimos que você precisa, e porque esses créditos mínimos são pré-requisitos para que você consiga depositar o seu relatório. Sem esses créditos mínimos cumpridos, você não consegue qualificar. Isso gera um probleminha burocrático para você. Então você tem que terminar essas disciplinas que são obrigatórias ou que são que você pode escolher entre uma miríade ali de disciplinas, mas você tem que cumprir esses créditos, essas disciplinas. E aí você já desde primeiro momento pense no seu relatório. O seu relatório, normalmente, ele vai ter que ter pelo menos um capítulo escrito da sua dissertação, mais a proposição do que você pretende tratar nos outros. Eu vou mostrar aqui como que é mais ou menos a estrutura e uma proposição de relatório de qualificação. Tá? Primeiro uma capinha, né? Normalmente é assim. Você faz ali a sua capa, ele é muito parecido com o relatório FAPESP. Então, quem já teve bolsa da FAPESP, teve que entregar relatório, aqueles relatórios, dependendo da sua iniciação científica ou do seu mestrado, os relatórios são muito parecidos. Então, uma capinha, né, dizendo aqui a sua universidade, o departamento da sua universidade a qual você está vinculado. Então, no meu caso, é a Universidade de São Paulo, mas é o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, a qual eu me vinculo. Né? Dentro da Universidade de São Paulo você tem a FFLeste, você tem o IME, você tem o IPEM, você tem o IFE, você tem o próprio MAI, você tem o IAG, você tem um monte, a Poli, um monte de institutos lá dentro, de departamentos. Fiz minha capinha, coloquei o meu nome aqui. Aqui, o título da sua dissertação. Então, no meu caso, é Distribuição Espacial dos Santuários de Atena e Deméter em sítios gregos da Sicília Antiga, século VIII, século V a.C. Como eu sou formado em História, então eu tenho esse método de colocar já o meu recorte espacial e o espaço temporal já no título, para facilitar o leitor da área. Mas também é o título que você quiser aqui, tá?
E aqui embaixo você vai escrever o que é. Ó, eu vou aumentar aqui para você ver o que tem na primeira página. A primeira página é só essa folha de rosto aqui. Aqui você escreve memorial de qualificação de mestrado apresentado aí o seu programa de pós-graduação. No meu caso, é o programa de pós-graduação em arqueologia, do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E a sigla. Aqui, na parte de baixo, você coloca o seu orientador, sua orientadora. No meu caso, a minha orientadora, né? A professora doutora Elaine Farias Veloso Irata. Embaixo, a linha de pesquisa. No MAI existe essa divisão em linhas de pesquisa. Não sei se na sua universidade vai ser assim. No MAI tem linhas de pesquisa e a gente tem que colocar qual a gente está inserido, né? Então, no meu caso, é arqueologia e identidade. Aqui embaixo, São Paulo e o ano que você está entregando o seu relatório. Pois bem, agora de fato a gente vai entrar na estrutura da qualificação. Um sumário bonitinho aqui para você, para a gente poder ver cada um dos itens. Eu disse que o essencial era o capítulo 1 e a estrutura dos outros capítulos que você pretende escrever. Por quê? A qualificação é um momento onde os arguidores vão ler esse seu relatório, vão olhar os caminhos que você pretende traçar, que você pretende percorrer, e vão sugerir, é um bom caminho, não é um bom caminho, é melhor você estreitar aqui a sua pesquisa, é melhor você se focar só nesse objeto, é melhor você usar essa teoria e não a outra, ou olha, essa ideia é muito boa, continua por esse caminho. É uma hora que eles vão avaliar o seu percurso. E é um momento muito importante, porque normalmente só você e o seu orientador é que estão ali de olho, debruçados no seu projeto, na sua pesquisa. E por mais que vocês estejam lendo bastante, né, mais que vocês tenham ampla experiência, ainda são dois olhares. É interessante, quanto mais olhares, melhor. Então, com esses dois arguidores que vão comentar o seu trabalho, que vão analisar o seu trabalho, olhando aqui uma amostra dele, eles vão perceber se tem, você está indo para um caminho que talvez vai te levar num beco sem saída, se é melhor você explorar uma outra coisa. Beleza? Depois eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer com essas contribuições dos arguidores, tá? Eu já chego lá. Primeiro vamos ver a estrutura do seu relatório. Eu acho interessante, o relatório FAPESP é assim, e a minha orientadora me deu várias dicas, tal, de como fazer um bom relatório, um bom memorial de qualificação. E essa estrutura eu gostei bastante, eu acho que é interessante, porque aqui primeiro você vai fazer uma introduçãozinha, né, de uma página, ó, coisa bem pequenininha e tal, uma página ideal, 2 no máximo, uma introdução sobre a sua pesquisa. Depois, eu dividi em atividades discentes, antes de chegar no capítulo 1, hein, gente? Ó, o capítulo 1 está aqui embaixo. Antes de chegar no capítulo 1, eu coloquei atividades discentes, atividades dos alunos. Aqui vocês vão citar, né, as disciplinas que vocês cursaram, tanto as obrigatórias, as optativas, que você fez por livre e espontânea vontade. Você coloca aqui as disciplinas. De que forma? Vamos dar uma olhada. Aqui eu coloquei somente o nome das disciplinas, nem coloquei as ementas delas, nem nada. O nome da disciplina, quando foi cursada, o ano que foi cursada, né, todas você coloca com aprovação, fica melhor. E você coloca o número de horas e o número de créditos. Créditos, galera, é o número de horas que você cursou por semana. Então, a História da Arqueologia tinha 4 horas por semana, portanto, 4 créditos. E aqui é só um modelo descritivo das disciplinas. Em seguida, deixa eu voltar para o meu índice. As atividades extracurriculares. As atividades extracurriculares são os cursos que você fez de extensão, de inglês, de italiano, de francês, de espanhol, sei lá, qualquer curso que você tenha feito dentro do âmbito universitário, você coloca aqui. Ou até fora, não precisa ser só na universidade, você fez em outra universidade, você fez em um outro instituto, sei lá, você fez um curso de análise de dados em algum tipo de outra instituição. Vai lá e coloca. Treinamentos que você tenha feito, estágios, atividades voluntárias que você tenha participado, produção de vídeos didáticos como esses que eu faço para o canal. Outro item, participação em palestras, simpósios e congressos, são as suas participações. Mesmo que você esteja no seu primeiro ano de mestrado, você pode apresentar o seu projeto em algum tipo de simpósio temático da sua área, você pode apresentar trabalhos acadêmicos que você já tenha escrito.
isso acontece bastante em simpósios, palestras, congressos, tudo quanto é lugar. Você cita aqui qual o nome do evento, o dia que você apresentou, quanto tempo você teve de apresentação, se isso gerou um resumo ou não. Aqui, apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos e científicos também. Ah tá, galera, aqui a participação em simpósios, ó, é se você assistiu, tá? Se você assistiu como ouvinte, palestras, simpósios, congressos, nesse outro item que você vai falar os que você participou, tá? Eu costumo dividir, porque uma coisa é você participar, tá lá na frente explicando, expondo o seu trabalho, outra coisa é você estar sentado assistindo. Divulgação de pesquisa em meios digitais. Então, seja através de artigos, seja através de vídeos, você vai colocar lá. É muito comum, hoje em dia, os pesquisadores começarem a abrir canais no YouTube para poder expor a sua pesquisa, como esse que eu estou fazendo aqui, como normalmente aparecem no meu canal. Publicações gerais. Você escreveu um artigo que foi publicado, você conseguiu publicar um trabalho, um dossiê, um livro, sei lá, né? Se você publicou um conto, um livro de contos, qualquer coisa que você tenha publicado, um artigo em jornal, você coloca aqui. No meu caso, eu coloquei esse estágio aqui, no estágio PAI, que é o Programa de Aprendizagem do Ensino Superior, onde você fica como monitor, como estagiário de um professor da graduação. E você participa das atividades dessa disciplina oferecida aos alunos de graduação. Você participa montando os textos, colocando os textos no sistema, tirando dúvidas. Você apresenta algumas contribuições na aula, as que você puder fazer, obviamente. Você pode apresentar uma aula só sua, dependendo de como você combinar a organização do curso com o professor que vai estar te supervisionando. Você pode apresentar sua pesquisa, você pode apresentar uma aula só, aí fica a critério. Então essas são todas as atividades discentes, suas como aluno, beleza? Depois eu coloquei aqui atividades de pesquisa, que já são mais relacionadas aqui à sua pesquisa de mestrado ou doutorado. No meu caso, foi interessante falar da iniciação científica, porque o mestrado foi um desenrolar, um desdobramento de temas e da própria pesquisa de iniciação científica. Então eu achei válido, a minha orientadora me sugeriu colocar também as contribuições que a iniciação científica deu no nosso trabalho, e foi muitas, né? Porque desde o tema que eu já estava ambientado, as leituras que eu aproveitei, os debates que eu já tinha participado, então tudo que eu tive na iniciação científica eu carreguei para o mestrado para partir daqui em diante, daqui para frente. E aí você vai falar da sua pesquisa de mestrado mesmo. No meu caso, no primeiro semestre, eu fiz o catálogo e escrevi o primeiro capítulo. Então eu coloquei aqui o resumo da pesquisa do mestrado, como foi a produção do catálogo, cada uma das categorias, por que eu resolvi fazer o catálogo, quais eram as minhas fontes para o catálogo, tudo isso eu coloquei aqui na construção. É quase um meu querido diário sobre a sua pesquisa. As contribuições das disciplinas obrigatórias e optativas, ó, eu vou até para lá para a gente dar uma olhadinha. Não é obrigatório, até onde eu sei, colocar isso em todos os seus relatórios de qualificação. Porém, é interessante, aqui eu descrevi um pouquinho sobre cada uma das disciplinas. Ó, aqui já entra outro item, mas aqui eu descrevi sucintamente cada uma das disciplinas contribui para o meu trabalho. Então eu falei sobre a história da arqueologia, que foi interessante para ver como a arqueologia está ligada ali, desde a sua origem, com o aspecto do colonialismo, teoria e método da arqueologia também, são duas disciplinas diferentes, né? Teoria arqueológica e método arqueológico foram importantes para eu poder conduzir o trabalho melhor. Fiz uma disciplina sobre ciência e utopia e história, muito legal na história, no departamento de história da USP, foi muito bacana, contribuiu, fiz um curso de cerâmica e tal. Então tem muita coisa que você vai colocando aqui falando por que te ajudou. Toda disciplina que você faz, que você escolhe fazer, normalmente ela tem uma contribuição para a sua pesquisa, é aqui que você coloca. Você pode colocar isso já no item aqui das suas disciplinas cursadas da atividade discente, pegar isso aqui e colocar para cá? Pode, fica a seu critério. Por que essa primeira parte, falando o que você fez nesse 1 ano de pesquisa, pensando no mestrado de 2 ou 2 anos de doutorado, é importante para os arguidores? Porque eles vão poder dar uma olhada
em todo o seu percurso em coisas que você já teve contato. Ah, então, putz, ele fez um curso de cerâmica, tá, então eu posso sugerir para ele essa leitura, porque ele já sabe mais ou menos para onde ir. Ah, ele fez curso de cerâmica, então ele pode explorar, é interessante ele trazer isso para a pesquisa dele, de repente as referências iconográficas, os tipos de vaso onde aparecem as divindades que ele estuda, seria uma contribuição legal para a pesquisa, e ele já tem essa ferramenta à mão porque ele já aprendeu a usar. Então, eles vão perceber tudo que você já aprendeu, que você já teve contato, e eles vão poder sugerir os caminhos, entendeu? Então, é legal você colocar isso aqui, para eles saberem tudo que você fez. Agora a gente vai para a proposta de estruturação da dissertação. Vamos lá, que aqui também é importante. Aqui você vai mostrar uma espécie de como seria o sumário, o índice ali da sua dissertação. É uma proposta, gente. Você vai falar o capítulo e mais ou menos que você vai trabalhar no capítulo. É para os arguidores perceberem qual é o seu plano, o seu projeto, tá? Para poder opinar, senão eles não vão saber. Você fala, eu vou pesquisar, mas vai pesquisar o quê? Para eles poderem opinar sobre o seu trabalho, eles precisam saber em que sentido você está caminhando. Então, vamos lá. Toda dissertação ela tem um momento que é o resumo, um básico, esqueleto de uma dissertação de mestrado. A introdução, onde você apresenta o tema, os objetivos, métodos, teorias, desafios, de forma resumida, né? Uma introdução ao seu trabalho. Um primeiro capítulo, que a gente normalmente costuma associar ao primeiro capítulo àquela discussão metodológica. Você vai apresentar suas ferramentas de trabalho. Você vai abrir a sua caixa de ferramentas, pense numa caixa de ferramentas mesmo, você abre e fala, olha, tem essa ferramenta. Eu vou usar a chave de fenda, a chave Phillips e a chave de boca. Eu vou usar essas. Tem essas aqui, úteis para isso e aquilo, mas eu vou usar essas porque eu acho essas mais adequadas ao meu trabalho, tá? Então, no meu caso, eu apresentei conceitos como espaço, lugar, paisagem, sítio, território, territorialidade, territorialização, entre outros. E o que eu escolhi para trabalhar foi espaço, lugar sagrado e território. Esses foram os três que eu escolhi dentre todas essas outras ferramentas. Então isso fica no capítulo 1, é um capítulo teórico metodológico, tá? Normalmente. O capítulo 2, você vai fazer a contextualização. Você vai falar, no meu caso, eu estou pensando aqui no caso de um mestrado ou um doutorado na área de humanas, na área de história especificamente. Na área de exatas, é um pouco diferente, mas normalmente uma dissertação de mestrado tem 3 capítulos, tá? Tem o primeiro, que é o de método, o segundo, onde você vai fazer a contextualização, e o terceiro é a sua análise. Então, no segundo, no caso da contextualização da história, no caso da arqueologia, né, eu apresentei o contexto histórico que eu estou estudando. Então, foi ali onde eu falei sobre a Sicília, sobre a religião grega, sobre tudo isso que fazia a moldura do meu trabalho, para que a gente depois, nos próximos capítulos, pudesse abordar, mas já tendo tratado isso. É como se eu já tivesse moldurado o meu trabalho. Eu falei, tá aqui, eu vou trabalhar nessa região, tá? Está acontecendo isso nesse momento. Esse povo que eu estou tratando pensa, tem a cultura desse jeito, tem esses costumes. Aconteceu isso com eles, tá? É a contextualização. No meu caso, eu falei disso aqui, no relatório de qualificação. O capítulo 3 foi o catálogo, né? Então apresentei os aspectos e as escolhas das categorias do catálogo e o próprio catálogo. E o que foi o meu catálogo? Foi um levantamento de todos os espaços sagrados de Atena e Deméter na Sicília. Aqui é o seu corpus. Pode ser a sua fonte, por exemplo, se você está trabalhando com poemas, se você está trabalhando com uma lenda medieval, com uma legenda medieval, com um conjunto de prosa, com todo o seu documental, sei lá, de levantamento econômico de um período, com as suas tabelas, seus gráficos, aqui é o seu corpus, é sobre o que você vai tecer as suas conclusões, sua análise. É o seu corpus, o meu foi o catálogo. E eu dividi aqui. No 4, você vai apresentar os seus resultados e as suas análises, né? Diante do corpus que você tem, que você está olhando nele no microscópio. Tá? Você pegou o seu corpus, você colocou ali naquela lâmina do microscópio e você vai analisar. Você tem as ferramentas do primeiro capítulo. E você tem o contexto. Que conclusões que você pode traçar?
Ah, esse código está desse jeito, aconteceu, pode ter acontecido por conta disso e disso e disso, né? Usando essas ferramentas analíticas e tudo mais. É aqui que é o coração do seu trabalho, é o capítulo 4, tá? Depois você vai fazer uma breve conclusão. Conclusão não é 30 páginas, viu, gente? Conclusão é uma coisa mais singela, mais uma retomada, sabe? Você vai fazer ali só a síntese do que o seu trabalho produziu. O coração é o capítulo de análise. Depois, as referências bibliográficas, tá? Eu coloquei aqui só como bibliografia. Tem trabalho que faz 3 capítulos, como eu falei para vocês, porque une o corpus e a análise, porque fica melhor assim, a dinâmica fica melhor na hora da leitura e da apreciação da pesquisa. Beleza? Mas normalmente são 3 capítulos. Eu dividi aqui porque eu achei mais fácil, mais legível no caso do meu trabalho. Depois você vai apresentar o seu primeiro capítulo, falando tudo que tem no seu primeiro capítulo. Vamos voltar para o índice. Tudo que você está falando aqui no seu primeiro capítulo. Então, no seu capítulo 1, no meu capítulo 1 eu falei das paisagens sagradas, do espaço, da paisagem, do território, da arqueologia de culto e tudo mais. E eu ainda apresentei um pedacinho do meu capítulo 2, de proposição do meu capítulo 2, que falava sobre o colonialismo, a Sicília, né, a contextualização da história da Sicília. E foi isso que eu apresentei. O meu catálogo eu entreguei em um CD, porque o catálogo ficou muito grande. Normalmente, a sua qualificação tem um limite de páginas, eu acho que, se não me engano, é 100 páginas em alguns institutos, 120, varia mais ou menos isso. Vocês olharem aqui, a minha está com 98, ó. Esse catálogo aqui, ele deu, sei lá, 200 páginas, então o que eu fiz com o catálogo? Eu botei em um CD e entreguei junto com a qualificação. Depois você tem um cronograma. O cronograma é basicamente o que você ainda vai fazer. Então, no primeiro semestre de 2019, eu dei continuidade, né? Eu pretendia dar continuidade à pesquisa bibliográfica, revisão do catálogo das áreas sagradas. No segundo ponto aqui, redação dos capítulos da dissertação, meu primeiro semestre de 2019. Do segundo semestre até o primeiro semestre de 2020, a redação dos capítulos da dissertação, revisão e defesa. No finalzinho de 2019, eu estava fazendo a fase de revisão da defesa, já estava me preparando para a defesa no começo de 2020 e aconteceu aí o fenômeno da pandemia e acabou tendo que alargar um pouquinho o prazo. E é isso, gente, que vocês vão fazendo na qualificação enquanto estrutura, tá? Agora, nós vamos falar de outra coisa, já fechando. Na qualificação, você vai anotar todas as críticas. Leve um caderninho para fazer a anotação. Tem gente que permite a gravação da qualificação, tem gente que não. Como funciona o ritual da qualificação? Você senta na cadeira, normalmente você apresenta ali uma introdução do seu trabalho de 20 minutos, tem instituto que não. Cada arguidor vai falar meia hora, então o primeiro arguidor fala mais ou menos meia hora, você tem meia hora para responder para eles os questionamentos. É uma pré-defesa. Você vai fazer perguntas, apontamentos, tal, e você tem meia hora para responder. Depois o outro arguidor tem mais meia hora para falar e depois você meia hora para responder. Aí você sai da sala, eles vão confabular lá, né? E você volta. Quando você volta, eles dizem para você se você foi aprovado na qualificação, se seu trabalho está caminhando, se seu trabalho está pertinente, está qualificado para continuar, ou se você precisa revisar e fazer tudo de novo, passar para uma outra qualificação. Tá? Isso pode acontecer. Dificilmente acontece, mas pode acontecer. Você chegar na qualificação e não fez ali, o seu trabalho está muito molengo ainda, né? Não tem nada sólido, está meio confuso, ou tem muita coisa errada, tal, e aí você tem que qualificar de novo. Mais problema burocrático. Mas normalmente você já chega ali já com um trabalho bem encaminhado, tá? E aí você passa na qualificação, você está qualificado, e aí você continua o seu trabalho. Todas as críticas têm que ser escritas e levadas em conta. O que significa isso? Você vai anotar as críticas dos seus seguidores num caderninho de forma organizada. Minha dica agora, hein? Minha dica. Chegou em casa, se você não foi permitido gravar, se você não achou legal gravar a edição, se os seguidores não quiseram, né, que houvesse gravação, se não dá para gravar também, às vezes a universidade, a estrutura não permite e tal, vai da regra que está vigindo lá.
você chega em casa, no meu caso eu não gravei a qualificação, tá? Eu nem cheguei a pedir. Você chega em casa, já digita o que você escreveu, o que os erguidores falaram, e depois você vai digitando enquanto isso tudo que você lembrar que eles falaram, tá? Uma vez que você está com todo esse material em mãos, você vai marcar uma reunião com a sua orientadora, o seu orientador, vocês dois ali sentados, olhando aquele material que foi criticado, analisado pelos erguidores, vão ver o que vocês vão aproveitar, como vocês vão refinar a sua pesquisa, a sua dissertação. O que fica, o que sai, o que daquelas críticas dá para absorver, o que daquela crítica você vai cortar do trabalho, que você vai rearranjar do seu trabalho. É ali que você vai fazer isso. Você não vai ficar brigando com os arguidores no meio da sua arguição, tá? Pelo amor de Deus. Você ouve, você responde, você justifica as suas escolhas, mas você não vai ficar batendo o pé ali, tá? Depois você vai pegar todo aquele material, você vai sentar com o seu orientador e tudo mais. Na minha arguição, né, no momento que eu passei pela qualificação, me deram a dica para não usar o termo, por exemplo, paisagem, que eu estava usando de um jeito que não ia servir muito. Pense assim, eu estava usando uma chave Phillips para tentar apertar um parafuso com cabeça de fenda, tá? Então eu depois fui olhar, realmente o conceito de paisagem não se aplica. Foi uma dica que a professora deu para mim, uma das erguidoras. Eu deixei lá o conceito de paisagem explicado no meu trabalho e falei, olha, eu vou usar o conceito então de espaço sagrado, né? O conceito de lugar, eu não vou usar o de paisagem. Né? Olha só, foi o momento da qualificação que foi elucidado, que a professora chamou atenção sobre isso e ficou melhor mesmo. Depois, na hora de tratar a minha pesquisa, usar o conceito de lugar, o conceito de espaço sagrado, do que o conceito de paisagem, que não ia dar conta, não ia se encaixar, não ia ser pertinente ao que eu estava fazendo. Também mencionaram que um capítulo meu está deslocado. Um capítulo sobre colonialismo, esse aqui, que eu tinha jogado no capítulo 1. Sentei com a minha orientadora, a gente discutiu, leu mais coisas e achou interessante, em vez de deixar esse capítulo de colonialismo no capítulo 2, passar ele para o capítulo 1, que é o capítulo mais conceitual. Então ficou os conceitos sobre espaço, lugar, território, e mais passamos também essa parte do colonialismo para o capítulo 1, com as suas devidas modificações. Porque também é uma parte conceitual, e isso me chamaram a atenção na qualificação, tá? Então eu rearranjei, eu mudei isso aqui e passei para cá uma parte falando sobre as divindades, a religião grega e a história da Sicília. Então foi o momento da qualificação que refinaram a rota que eu estava tomando. Por isso que ele é importante. Pessoal, é mais ou menos isso. Então não se estressem com a qualificação. É importante vocês estarem preparados, fazer tudo direitinho, mas não se estressem. Não, vocês vão ouvir as críticas, tal como toda crítica. A gente não ouve com a maior alegria do mundo, ninguém gosta de ser criticado, só gosta de ser elogiado, mas anote as críticas, elas são importantes para corrigir a sua rota. Né? São pessoas ali que já trabalham com o seu tema, com a sua área ali que você está estudando, então todas as críticas elas são pertinentes. Mesmo que depois você vai fazer rearranjo, você vai ter que refinar. Por exemplo, eu não excluí o meu capítulo 1, essa parte aqui do colonialismo, eu não excluí essa parte, eu passei para o capítulo 1 da dissertação, entendeu? Mas foi porque me chamaram a atenção de que ele estava deslocado. Ele estava aqui mesmo, do jeito que ele estava escrito, ele estava deslocado. Depois eu justifiquei, passei para o capítulo 1 e justifiquei porque ele era pertinente. Depois, em reunião com o seu orientador, que você vai pegar tudo aquilo que foi dito para você na qualificação, vai refinar, vai transmutar, vai fazer ali a sua alquimia para transformar na dissertação final, que vai ser a sua dissertação final. Eu não vou colocar minha dissertação final aqui agora já, eu pretendo fazer vídeos disso, mas porque eu não defendi ainda. Então depois que eu defender, eu coloco aqui para vocês darem uma olhada, e também não cabe eu falar dela aqui, que aqui é a questão da qualificação. Pessoal, é isso então. É só se organizar direitinho, ensaiar em casa a sua apresentação inicial, anotar tudo, responder e depois sentar com a sua orientadora para decidir o que fica e o que sai. Obrigado pela atenção. É isso. Boa sorte para vocês na sua qualificação.